principais documentos da contabilidade do agronegócio para se manter sempre em ordem. Muitas pessoas me perguntam: Fernanda, você tem checklist? Fernanda, quais documentos eu preciso solicitar? Você também tem essa dúvida? Se você tem dúvida referente a esse tema, fica aqui comigo e assiste esse vídeo. Eu sou Fernanda Bueno, contadora tributarista especialista em agronegócio, e eu ajudo na prática contadores a criarem uma carteira de clientes mensais trabalhando com o tributário do agronegócio. Todos os dias eu trago aqui no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais que você digitar Fernanda Bueno Agro Tributário ou então somente Agro Tributário, informações, direcionamentos, mentoria, dicas e tudo que você, contador, precisa conhecer sobre o mundo agrotributário e navegar nesse oceano azul de oportunidades para contadores. Então, já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Quais seriam os documentos da contabilidade do agronegócio que a gente precisa sempre manter em ordem? E por que sempre manter em ordem? Por alguns motivos. O primeiro deles, pode acontecer de um cliente produtor rural for até o banco e querer angariar algum custeio agrícola e solicitar para que o banco entre em contato com o contador, porque todos os meus documentos estão com o meu contador. Exatamente é essa frase que o produtor rural ele vai falar para o banco quando o banco solicitar algum documento para ele. Talvez você não saiba, mas você, contador, é o maior parceiro de negócios do produtor rural. Então, toda vez que algum fornecedor, algum cliente ou até mesmo o banco solicita algum documento para o produtor rural, é normal ele falar: estão com o meu contador. Então, por qual motivo eu preciso ter essa documentação em ordem? Primeiro, para entregar um over delivery para o seu cliente e para ser melhor valorizado, lembra da valorização que você sempre busca. Quando você tem esses documentos em mãos, e eu separo em 4 tipos, você consegue ser muito mais ágil no atendimento aos produtores rurais e também aos terceiros interessados da atividade rural dele. Outro item é, por exemplo, um fornecedor. Se ele vai fazer cadastro em um fornecedor específico, ele vai solicitar que o fornecedor entre em contato com você para pedir esses documentos. Ter isso em mãos já no momento do primeiro contato com o produtor rural, ou até mesmo se ele já é seu cliente, faça hoje. Eu separo lá na comunidade agrotributária como dossiê do produtor rural. E cada dossiê, ele tem 4 tipos de documentos que a gente mantém dentro de cada dossiê. Os documentos do produtor rural, que são os documentos básicos, CPF, RG, comprovante de residência. Geralmente aqui nesse dossiê e nessa pasta a gente sempre coloca também os documentos do cônjuge do produtor rural, porque em alguns momentos você vai precisar, principalmente se eles exploram a atividade em comum ao casal, certificado digital, talvez um dos itens mais importantes, ou então pelo menos uma procuração para que você consiga executar e fazer as consultas fiscais necessárias para o produtor rural. Senhas: Secretaria da Fazenda, Gov, IBAMA, GTA, CAR. Ter essas senhas em mãos já no primeiro contato com o produtor rural, no primeiro atendimento ou na execução dos serviços, vai facilitar, porque nem sempre a gente consegue entrar em contato com o produtor rural. O produtor rural ele pode estar no meio da colheita, no meio da plantio e estar solicitando, por exemplo, a abertura de uma nova inscrição estadual e você, que pegou o cliente recentemente, não ter a senha do posto fiscal. E você precisa abrir para ontem uma inscrição estadual sem ter o documento que você precisa em mãos. Isso é de extrema importância porque pode acontecer de ele estar com o caminhão carregado lá na roça, aguardando a emissão da nota fiscal eletrônica e essa fazenda nem inscrição estadual tem. Então, você ter esse DOC com todas as senhas do produtor rural vai facilitar e muito a execução dos seus serviços. Contrato de prestação de serviços contábeis. Você tem um negócio contábil, ou é um escritório, ou então um escritório, você tem um negócio contábil e deve ser tratado como tal. Então, tenha sempre em mãos um contrato de prestação de serviços
e elenque nele todos os serviços que foram contratados. Se você trabalha com planos, quais seriam planos contratados pelo produtor rural, até mesmo para você saber até onde vai o seu limite, até onde vai a sua prestação de serviços, e a partir daí ou é cobrado à parte ou é um over delivery. Ter essa consciência, ter esse contrato de prestação de serviço sempre em mãos vai facilitar até mesmo nesse relacionamento com o produtor rural e a sensação de que você está fazendo muito mais do que deveria e gostaria. Tá? Então, ou eu entrego um over delivery, ou então eu posso ser remunerado pelos serviços quais não foram contratados lá no ato da assinatura desse contrato. Tenha o hábito de ter um contrato de prestação de serviços. O segundo tipo de documentos do produtor rural é o documentos dos imóveis rurais. E a gente precisa ter o hábito de ter esses documentos de cada uma das fazendas, se for uma fazenda, se for 5, se for 10, se for 15, se for 100 fazendas, a gente precisa ter esses documentos anexados a esse dossiê para cada uma das fazendas, até mesmo para que você consiga fazer o trabalho de regularização de imóveis rurais, o trabalho de análise, e para que o produtor rural ele consiga angariar esses custeios, eles precisam ter esses documentos em dia, em ordem, regularizados e principalmente conversando entre si. Assim como nós, pessoas físicas, temos CPF, RG, título de eleitor, CRC, cartão do SUS e muitos mais outros códigos e cadastros, cada um dos imóveis rurais também tem seus documentos próprios que devem estar conversando entre si. ITR, CCIR, matrícula, CAR, ADA, todos eles precisam ter a mesma quantidade de hectares, tem que ter o mesmo proprietário, os mesmos vínculos entre si. E esse trabalho de regularização de imóveis rurais é um dos que mais a gente pode dizer que é de porta de entrada do produtor rural. Muitos produtores rurais vêm até você para regularizar um ITR, um CCIR, ou até mesmo fazer essa análise. E com essa vinda do cliente, essa porta de entrada, essa porteira que você deixou aberto, você pode ofertar novos outros serviços. E ter esses documentos sempre em ordem vai fazer com que o produtor rural ele nunca perca um custeio agrícola, que ele sempre tenha a documentação em ordem, ele sempre consiga plantar a próxima safra. Outro item que é importante a gente também ter, só que esse item aqui é importante quando a gente já viu alguma irregularidade em algum documento do produtor rural, que são os documentos dos proprietários da terra, quando o produtor rural não for proprietário da terra em que ele produz. Por quê? Porque se eu for fazer alguma regularização do CCIR perante ao INCRA, o INCRA pede alguns documentos específicos do proprietário e não daquela pessoa que está explorando, não do nosso cliente produtor rural, mas sim do proprietário. Então, quando você verifica essa divergência em informações, é importante que você tenha CPF, RG. Em algumas jurisdições do INCRA, nós precisamos ter certidão de casamento, comprovante de residência e também documento dos cônjuges dos proprietários da terra. Terceiro tipo de documento é os documentos da exploração rural, e ele não poderia começar com outro sem ser o contrato agrário. Qual é o contrato agrário? Qual é o vínculo que o seu cliente produtor rural tem com aquela terra que ele produz? É um contrato de arrendamento, um contrato de parceria, um contrato de integração, um contrato de comodato ou até mesmo um contrato de condomínio rural. Tenha esse contrato sempre em mãos. Aqui eu falo que é um outro serviço e vocês vão ver que os meus vídeos eu sempre vou mostrando para vocês as oportunidades escondidas em cada obrigatoriedade que vocês têm. O agronegócio, ele é cheio de oportunidades escondidas. E eu falo que poucos são os contadores que já abriram os olhos para essas oportunidades. Muitos contadores ainda estão lá naquele âmbito de obrigatoriedade, eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso mostrar isso, eu preciso aquilo. Vamos parar de encarar essa obrigatoriedade, vamos começar a encarar como oportunidade. Então vocês vão ver que nos meus vídeos eu falo muito sobre essas oportunidades. Quando você tem esses contratos agrários, você consegue fazer uma análise, consegue fazer uma parceria com o advogado para execução jurídica desses contratos, mas principalmente fazer uma análise de execução física, financeira e tributária desses contratos, que é um novo serviço que você consegue
consegue atender o produtor rural já nesse momento de executar o dossiê. Outro item que é interessante você ter é ter uma carta de anuência do proprietário da terra. Essa carta de anuência os bancos solicitam, você não tem obrigatoriedade nenhuma, mas não custa nada você ter para poder fornecer para o produtor rural e fazer esse arquivo para que quando ele precise você tenha em mãos. Outro item referente à exploração rural é a inscrição estadual, que deve conter uma por fazenda, independente se for no mesmo município ou não, salvo os casos onde você tenha um regime especial de exploração rural, onde eu tenho uma única inscrição estadual por município. Mas isso é uma solicitação que você faz para a Secretaria da Fazenda do seu estado e, se ela autorizar, você pode ter uma inscrição estadual por município, ou seja, tenho 5, 6 fazendas no município e uma única inscrição estadual. Outro item é o CAEPF, que independente se você tem funcionário registrado ou não daquela fazenda, esse cadastro precisa ser feito. Quarto ponto, documentos da escrituração fiscal. Tão importante quanto ter esses documentos do imóvel rural, do produtor rural e também da exploração é termos os documentos da escrituração. Documentos da escrituração, basicamente, a declaração de imposto de renda dos anos anteriores, livro caixa digital de anos anteriores ou então o analógico e os documentos de execução mensal. O que eu preciso ter mensalmente para eu conseguir executar brilhantemente e da maneira como a lei exige o livro caixa analógico digital? Notas fiscais de receitas, notas fiscais de despesas, comprovantes bancários, extratos bancários, relatórios de fornecedores, relatórios de clientes, tudo isso vai te dar embasamento para que a sua escrituração ela seja feita da maneira muito mais segura. Lembre-se, vocês não vendem serviços contábeis, vocês fornecem segurança tributária para o produtor rural. E para ter segurança, você precisa ter lastro nos documentos que você tem em mãos. Então, também, documentos para ter sempre em ordem são os documentos comprobatórios de escrituração fiscal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que ele te ajudou. Comenta aqui para mim nos comentários o que é que você vai aplicar e se você já tem aplicado, já tem o seu dossiê instituído aí no seu escritório ou então seu escritório. E me conta, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, compartilha com um colega que vai te ajudar e te auxiliar nessa jornada e se inscreva no canal. Todos os dias eu te trago informações como essa. Até mais e seja muito bem-vindo ao mundo agrotributário.